Olá pessoal, seguidores do Ateliê by Bia, espero que todos estejam bem. Na aulinha de hoje a gente vai aprender a fazer esse porta-panetone maravilhoso, tá? O Natal já tá chegando, não estamos em outubro ainda, mas tá perto. Ainda dá tempo de você produzir essas lindezas e ainda ganhar um dinheirinho, tá pessoal? Então aqui é uma encomenda que eu fiz para uma cliente maravilhosa. Ela encomendou esses portas panetone e eu resolvi gravar essa aulinha maravilhosa. Eu vou separar o material, tá? Vocês separem o material de vocês também e vamos produzir essa lindeza que é o nosso porta panetone de Natal. Na aula de hoje nós vamos precisar para essa aula uma base de MDF. Eu tenho essa base aqui com 12 centímetros de diâmetro, pode ser até de 14 ou 15, mas como eu tenho essa de 12 aqui, eu vou aproveitar ela, deu super certo, e eu vou ensinar como vocês vão fazer para ela ficar um pouquinho maior, tá bom? A base, o fio de malha vermelho, fio de malha branco, tá? E o fio de malha verde. Eu usei aqui da marca Guarani, fios Guarani. Usei esse vermelho prêmio e esses, o branco e o verde residual, mas é muito bom esse fio. Gostei muito de trabalhar com esse fio da Guarani, tá bom? Eu comprei, eles me entregaram certinho, super fácil. É só entrar lá no site da Guarani Fios, tá bom? Vamos precisar também de fita natalina, tá? Tesoura, né? Cortar o fio e uma colinha de pano, tá? De tecido, uma cola, colar as pontinhas. E é super tranquilo fazer esse porta panetone, que é um panetone mais ou menos de 400 gramas, que era 500 gramas, mas cada vez mais os panetones vão diminuindo o peso, né? É o panetone de 500 gramas, que hoje não é mais de 500 gramas, de 400, tá? É esse porta panetone para esse tamanho de panetone, ok? Também a agulha que eu vou usar, que eu não falei, a agulha 5,5, tá? Eu vou usar essa agulha porque eu quero que fique bem estruturada, quero que fique bem ajustinho um ponto, que trata de um cestinho, né? Então eu prefiro que ela fique bem estruturadinha. Então a gente vai fazer com fio vermelho. Para começar, a gente vai usar dois cabinhos do fio, duplo, tá? Vamos fazer pontos baixíssimos por toda essa volta aqui. Então, vamos deixar uma sobra aqui. Uma sobra de mais ou menos uns 10 centímetros. Depois a gente vai esconder esse fio. A gente vai puxar aqui as duas perninhas juntas. Comecinho é meio difícil assim, não é difícil, é meio chatinho, mas depois vai embora, tá? Essa parte de capar toda essa parte de MDF que é um pouquinho mais trabalhosinha, tá? Ó, fazendo pontinhos baixíssimos por toda a volta aqui, ó, pontos baixíssimos, sempre pegando as duas alcinhas, tá? Os dois fios, na verdade. Então, vamos passar aqui, puxa pra cá e puxa os dois, olha, vai ficar grossinho, porque eu preciso que ele fique grossinho aqui nesse comecinho, pra ele dar uma estruturada nesse cachepozinho, porta panetone. Olha, vamos fazer assim por toda a volta, sempre pegando as duas alcinhas, tá? Vamos fazer, ó, cobrir todo esse MDF com pontos baixíssimos, tá? É super tranquilo, só um pouquinho mais de cuidado aqui, porque é um fio grosso, né? Mas é super facinho de fazer esse porta panetone, não tem segredo nenhum. Qualquer um iniciante pode fazer, tá? Aqui nós vamos trabalhar toda essa volta. E aqui a gente vai até o final. Chegando aqui no finalzinho, tá? Aqui no meu último ponto, olha, eu passei pontos baixíssimos por toda a volta. Eu vou subir um pouquinho meu fio aqui, olha. E vou fazer uma correntinha.
Aí na próxima, eu vou fazer pontos baixos, é um pouquinho difícil assim de puxar, mas vai com cuidado, ó. Ajeita na agulha, vamos fazer ponto baixo por toda a volta. Um ponto baixo para cada buraquinho que tiver aqui no MDF, tá? Olha, porque que eu quero essa lateral toda bem estruturada para eu poder começar a subir o meu cestinho, tá? Olha, puxa um, puxa o outro, olha, dá uma esticadinha e faz o ponto baixo, tá vendo? Ele já vai virando aqui assim, a lateral, tomando a forma do cestinho. Então, vai com cuidado, ó, enfia a agulha, puxa as duas alcinhas, dá uma puxadinha, que ele é bem maleável, porque esse fio premium, ele é bem molinho. Por isso que eu tô usando duas perninhas do fio, olha. Eu coloco aqui, insiro a agulha aqui no meio, olha. Puxo com cuidado, ó. Dou uma ajeitadinha aqui para ficar tudo na mesma altura. Faço um ponto baixo. Vou fazer assim por toda a volta, para esse cestinho ficar bem estruturado nesse começo. Depois dessa volta, eu vou cortar o fio e vou usar apenas um fio, tá? Ó, puxa com cuidado, ó. Ele é meio chatinho para puxar, mas fazendo com cuidado não é nada assim difícil, tá? Tem que ficar bem estruturadinho. Vamos terminar aqui. Eu já volto, ficamos aqui no final, tá, pessoal? E aqui eu vou cortar agora. Olha como ficou, tá? Passei por toda a volta, pontos baixos em cada ponto, tá? Vou cortar o fio aqui, a gente vai esconder esse fiozinho, a gente vai trabalhar agora com apenas um fio, tá? Um fio de malha, não mais dois. Eu usei dois para deixar bem estruturado, né? Esse comecinho, olha. Eu vou deixar um... Aqui eu vou... Aqui no penúltimo passo aqui, ó, esse último ponto. Essas duas alcinhas aqui. Para fazer esse último ponto aqui para esconder. Vou passar a agulha por dentro. Dou uma ajustada aqui, ó. Aí eu venho aqui por dentro, no próximo ponto, puxo aqui pra... Ó. Aí você vai ajustando, se você quer mais fechadinho, dá uma ajustada. Ele é bem maleável esse fio. E aqui eu finalizei. Eu faço uma sugestão que vocês já vão escondendo esses fios aqui, porque senão depois fica muito difícil de esconder quando o cesto tá mais alto, tá? Eu já vou fazer esse acabamento aqui e vou pegar um fio vermelho e vou começar aqui a gente fazer pontos centrados, tá? Pontos baixos centrados. Aqui, olha, eu vou pegar em qualquer ponto aqui que eu quiser, ó, colocar aqui, ó, bem no centro. Puxo o fio, deixo aqui sempre uma perninha para fazer o acabamento, uns 10 centímetros, e aqui eu vou começar a fazer pontos baixos centrados. Aqui eu vou explicar uma coisa, porque agora, aqui como vai ficar com fio simples, eu vou ter que fazer uns aumentos aqui nessa primeira carreira, tá? Então, eu vou fazer 2 sem aumento e 1 com aumento, 2 sem aumento e 1 com aumento, ó, 1, 2. Agora, no próximo, eu vou fazer um aumento. 2 pontos baixos no mesmo ponto de base, tá? Aqui, ó, de novo. 1, 2 sem aumento, tá? E no próximo, faço um aumento. 2 pontos no mesmo ponto de base. E assim eu vou fazer por toda a volta. 1, 2. E no terceiro a gente aumenta aqui, ó. 2 pontos aqui, no mesmo.
Ele já vai ficando um pouco mais larguinho pra gente fazer o fundo do panetone aqui, né? Pra ele caber aqui direitinho no nosso cestinho. Ó, esse fio aqui, eu posso já escondendo ele, tá? Bem no centro do ponto, 2. No próximo, 3. No terceiro, vou fazer 2 pontos no mesmo ponto de base, tá? 2 pontos baixos. Você vai sempre arrumando o cavão, que ele é maleável. Você já viu que eu já escondi um pedaço aqui? Depois eu escondo mais esses pedacinhos aqui, antes de subir a carreira, para não ter dificuldade depois. Aqui eu fiz 2, né? Aqui eu vou fazer 1 de novo. Bem centrado, bem no meio do centro do ponto. E aqui, ó, eu faço 2. Trabalhar assim por toda a volta. Chegando aqui no final, eu fiz 2 aqui no último ponto, tá? Eu dou uma puxadinha aqui no fio. Venho nessa próxima aqui, ponho a agulha por dentro. Puxo aqui. Ó, vou ajustar aqui. E aqui, no primeiro ponto alto centrado, eu insiro a agulha, ponho a alcinha, dou uma ajustada. E aqui eu vou fazer meu primeiro ponto alto centrado. O que é ponto alto centrado? É quando você faz o ponto no meio, bem aqui no meio. Porque os pontos baixos a gente faz aqui do lado, mas o ponto alto centrado é no meio do ponto. Ó. Você tem que ficar no meio do ponto mesmo, para ele ficar bem estruturado. A gente usa o ponto alto centrado para cesto, essas coisinhas, né? Quando a gente precisa de estrutura, ó, ele vai dando estrutura pro trabalho. Olha, ele tem que estar aqui por baixo dessa alcinha, bem no meio e por baixo dessa alcinha. Olha como ele vai ficando, tá? Não é difícil fazer ponto alto centrado, olha, ele tem que sair do outro lado aqui, embaixo dessa alcinha aqui. Você puxa, ajeita, ó, bem no meio. E a gente vai trabalhar ponto sobre ponto por toda essa volta, tá? Chegando aqui no final, faltando 1, eu sempre vou fechar fazendo dessa mesma forma, tá? Puxa a alcinha um pouquinho, põe a agulha pro lado contrário aqui, pega a alcinha, puxa pra dentro, ó. Na verdade, peraí, tem mais um pontinho aqui antes, tá? Ó, esse último ponto aqui, pra fechar esse último ponto aqui, ó. Esse último ponto, eu ponho a agulha pra cá, contrário, pega essa alcinha, puxo pra dentro. Eu venho com a minha agulha aqui, nesse último ponto, ó, e coloco a alcinha nela. Dou uma ajustada, e aqui eu faço um ponto baixo, tá? Aqui é o fechamento. Então, pessoal, nós vamos trabalhar, já fizemos a estrutura, tá? Do nosso cestinho, fizemos 1, 2, vamos fazer 7 carreirinhas, tá? A gente não vai contar essa aqui, que essa aqui é da parte de baixo ainda. Vamos subir 7 carreirinhas iguais e a gente volta aqui. Já vou arrematar aqui eu também e vou fazer mais 7, ao todo 7 carreirinhas. Vou fazer mais 5, tá? Vocês trabalhem também aí, é só fazer a carreira normal, fechar, não tem, é só repetição agora, tá bom? Volte, faz aí e volta aqui. Então, eu cheguei aqui, pessoal, no final da minha 7 carreirinhas que eu fiz, né, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Deixar essa peninha do fio aqui, tá? E vamos cortar esse fio, vamos trocar de fio, vamos usar agora o fio branco. Na verdade, esse é um off-white, tá? Olha,
Aqui a gente vai terminar esse último ponto, colocar a agulha aqui de trás pra frente. Colocar a agulha aqui, essas duas alcinhas aqui, olha. Vou puxar esse fio pra cá. Ajeito ele, viro minha peça. E aqui, ó, aqui a gente vai simular o ponto. Então, aqui eu vou colocar a agulha e vou puxar essa perninha pra trás, tá? Vou ajeitar aqui. E olha. Fechamos aqui o nosso cestinho, tá? Finalizamos aqui, vamos esconder esse fio. Eu já vou aproveitar o fio branco e já vou esconder essa partezinha, ó. Tá? Vamos fazer uma carreira, esse fio é um pouco mais grosso, ele é de algodão, esse aqui ele é uma malha sintética, ó. Esse aqui ele é mais fino, por isso que eu usei 2 dele para fazer a estruturação aqui, um pouquinho mais fino, mas vai ficar muito bom, tá? Eu não vou colocar aqui, ó, vou colocar umas 3, 4 carreirinhas antes. Deixo uma ponta de fio, tá? Ele é um pouquinho mais grosso, mas não tem problema. Ele vai ficar super bacana, estruturado, ó, vai fazer ponto sobre ponto, tá? Ponto centrado sobre cada ponto de base, olha, vai ficar bem grossão. Mas isso vai dar uma boa estrutura e um charme na peça. Pode fazer sem erro, tá? Sem medo de errar. Olha, aqui vai ficar bem grossão mesmo, não tem problema. Essa é a ideia. A estrutura do nosso cestinho. E aqui, olha, você vê que já tá as duas pontas, eu vou trabalhar em cima dessas pontas e vou já escondendo essas pontinhas, tá, pessoal? Ajeita o fio de malha, ele é grosso. Eu tô trabalhando com essa agulha mesmo, 5,5, pra ele ficar bem justinho mesmo, que é essa ideia que eu quero, ó. Quero que ele fique bem firme. E assim eu vou fazer por toda a volta, né? Uma carreirinha só. Desse fio depois eu vou mudar pro verde. Tá? Eu até depois vou colocar o panetone aqui para vocês verem que vai ficar do tamanho certinho, panetone de 500 gramas, tá? Não tem erro. Então, vamos trabalhar toda essa volta com pontos centrados, pontos sobre pontos, tá? Olha, aqui já escondi meu fio, ó, praticamente. Já tá escondido essa parte. Depois eu só posso dar um pinguinho de cola ali pra finalizar e assim, ponto sobre ponto por toda a nossa carreirinha. Uma carreirinha toda de fio branco, tá? Ó, pessoal, cheguei aqui no final, tá? Dessa carreirinha do branco. E olha como ficou bem estruturado. Olha o charme que já tá dando a peça, tá? Agora a gente vai cortar aqui o fio da mesma forma que a gente cortou o vermelho, tá? Deixa uma perninha, vamos fazer o último ponto. Pegando daqui. Colocando a agulha aqui por trás, tá? Esse segundo ponto aqui, a gente vem e passa por dentro o fio. Olha como ele já vai mais fechando aqui. Aí a gente vem aqui, olha. Tá vendo? Nesse próximo, a gente insere a agulha aqui, puxa o fio. Ó, puxa o fio, ajusta bem, tá? E a gente finalizou aqui. Depois a gente vai fazer o acabamento, olha. Tá vendo? Fica um fechamento perfeito. Aqui a gente esconde o fio. Como eu vou passar o fio verde ainda, dá pra gente passar o fio verde por cima e depois a gente faz esses acabamentinhos finais. Lá dentro eu já fiz aquele acabamento que eu falei pra vocês, dos fios, para não deixar por último, para não ficar ruim, né? Depois fazer o acabamento. E nosso cesto tá ficando uma lindeza, tá? Agora vamos colocar o fio verde. Aqui um pouquinho antes, né? Eu coloco aqui.
puxa, deixando sempre uma sobra do fio pra gente poder esconder. Dou uma ajustada, ele também é grosso, mas a ideia é essa, que a gente vai deixar essa parte do cesto bem estruturadinha. E aqui eu vou fazer também uma carreira de pontos baixo centrado, só que depois eu vou fazer outra carreira de ponto caranguejo, mas eu vou ensinar uma dica diferente, tá? O acabamento é em ponto caranguejo, então vai ser uma carreira de pontos baixo centrado e outra de ponto caranguejo pra gente finalizar a peça. Você vê que é super rápida, né? Rende muito bem esse trabalho. Passa com... Ó, tô aqui mostrando ponto a ponto pra vocês. Nisso eu já tô escondendo aqui, ó, meus fios. Ele é bem grossão, mas fazendo com carinho, com atenção, tá tudo certo. A gente tem que... Olha como tá ficando, tá? Então, vamos fazer toda essa carreira. Depois eu vou ensinar a forma que eu fiz o ponto caranguejo ali, porque eu fiz um pouquinho diferente. Pra ele dar um efeito diferente. Vamos terminar essa carreira e a gente já volta. Então, eu cheguei aqui no final da carreirinha, da primeira carreira do verde, tá? E como eu vou fazer mais uma carreira de ponto caranguejo, eu não vou cortar o fio. Então, eu vou passar essa alcinha aqui por dentro, né? Ajustar ela. Vim aqui, dar uma ajustada e puxar tudo pra fora aqui, ó. Puxar esse pontinho e a gente faz uma correntinha, tá? Agora, eu vou mostrar pra vocês o ponto caranguejo que eu vou fazer aqui, o acabamento. Tá? É bem simples. Não é centrado, é aqui nessas alcinhas. Centrado é aqui no meio, tá? A gente vai fazer um ponto baixo. O ponto caranguejo é sempre você fazendo um ponto baixo, voltando para trás, olha. Um ponto baixo, voltando para trás. Esse é o ponto caranguejo, certo? É o ponto caranguejo normal. É um ponto baixo, de vez de você ir para frente, você vai voltando para trás. Você insere a agulha. Só que eu estava vendo que essa parte de dentro ficou muito bonitinha, ficou com esses nozinhos, eu gostei muito, tá? Tá vendo aqui, ó, como ficou meu ponto caranguejo aqui nesse fio? Olha, deu esse charme especial aqui que eu fiz. Eu pensei o quê? Eu quero colocar pro lado de fora, então, o que eu fiz? Eu vim aqui, tá? Vou voltar aqui. Fiz aqui, né? Subi o meu pontinho, o que eu fiz? Eu entrei por dentro do cesto aqui, olha. Por dentro do nosso cestinho. Eu não vou fazer por fora, então o que eu fiz? Eu vou trabalhar o ponto caranguejo por dentro. Eu trabalhando o ponto caranguejo por dentro, esse efeito de nozinho vai ficar pra fora, tá? Ó. Insiro a agulha aqui, pesco e faço um ponto baixo. No próximo também, ó. E vou fazer assim por toda a volta. Insiro aqui e faço um ponto baixo. Vou na próxima, faço um ponto baixo. Tá vendo, ó? Em cada ponto, vou fazendo ponto baixo voltando para trás, tá? Ó, voltando para trás, vamos fazer devagar, volta o vídeo. E ó o efeito que vai dar aqui. Aquele efeito que eu achei lindo, tá, pessoal? Mas vocês podem fazer do jeito que vocês acharem melhor. Eu achei que ficou muito, muito lindo esse efeito. Então, eu vou fazer ponto caranguejo por dentro do cestinho, olha. Insiro a agulha aqui no próximo, pesco lá, subo, ajeito aqui e faço um ponto baixo. E assim vou fazendo, ponto baixos, voltando para trás por todo o nosso cestinho aqui, tá? Olha, essa é a carreira final, é a finalização. Então, vão fazendo aí também. Se vocês
tiverem um pouquinho de dificuldade, volta, coloca o vídeo no lento, vai voltando devagarzinho, olha novamente. Então, a gente vai trabalhar, olha, toda a carreira de pontos caranguejo por dentro do cestinho, tá? Eu já volto aqui para finalizar essa belezura. Cheguei aqui no final, pessoal, olha, passei todo esse ponto caranguejo por dentro, né? Todo o ponto caranguejo por dentro e ficou esse espetáculo aqui, tá? Eu amei. Vamos cortar aqui o fio. E a gente vai fazer aqui um acabamentinho. Como o fio de malha é grosso e às vezes, olha, eu vou acertar aqui e vou colocar por dentro, puxar por dentro. Como o fio de malha é grosso e para fazer acabamento não fica tão imperceptível quanto uma linha, né? Quanto uma linha ou um fio mais fino. Mas, no caso do nosso cestinho aqui, o que a gente vai fazer? Eu vou fazer o lacinho de fita, né? De enfeite, ó, passei ele aqui por dentro. Depois eu vou acertar, vou pingar vou colocar ele por dentro e depois eu vou colocar um pinguinho de cola, tá? Aqui, ó, tem pontinhas também que eu vou fazer acabamento. Vou procurar todas as pontinhas. E assim ficou o nosso porta-panetone. Como é fio de malha, ele é maleável, você pode acertar ele, arrumar ele. E a gente depois vai fazer esse laço aqui. Você pode fazer o laço que você gostar. Eu fiz um lacinho cruzado, colei com cola quente. Eu vou mostrar pra vocês rapidinho como faz esse lacinho, super fácil. E aí, pessoal, tá aqui o panetone, tá? Panetone de... olha aqui, charme. E ficou o panetone aqui, ó. Coube o panetone certinho. A gente vai fazer o laço. E é um ótimo presente. Olha, nesses daqui também que eu fiz para minha cliente. Olha que fofo. Panetone, tá? De 500 gramas, que na verdade agora não é mais 500, é 400 gramas. É um lindo presente. Pode fazer também para vender. Olha que charme. Depois a gente volta aqui com os acabamentos e eu vou dar umas dicas do laço, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Curta, compartilhe esse vídeo para que o nosso canal cresça. Cada vez mais eu trago ideias maravilhosas para vocês, tá? Eu vou voltar com o lacinho aqui. Para fazer o lacinho eu vou precisar de um pedaço de fita de 45 centímetros, outra de 22 centímetros e um pedacinho pequenininho de 10 centímetros dessa fita aqui, tá? Ó. Fita bem fininha, 10 centímetros. Aqui eu vou pôr essa fita na minha mão aqui, segurar com esse dedo, polegar. Vou dar uma volta, vou cruzar. E aqui eu vou pingar um pouquinho de cola de silicone para facilitar não escapar minhas pontas na hora de eu fazer minha costura, tá? Ó, põe uma camadinha fina de cola de silicone. Cola aqui, espera um pouquinho. E vamos costurar nosso lacinho. Você precisa também de agulha de mão. Eu tenho uma agulha aqui com um fio vermelho, tá? Olha. Ela cola rápido, mas vou centralizar aqui. Não é bom deixar ela muito dura, porque se a agulha passar em cima, não consegue passar do outro lado, tá? Enquanto ela tá secando, é facinho ainda. Vou ajeitar esse laço cruzado aqui, deixar essa emenda bem no meio. Ó, deixar esse laço cruzado aqui, tá vendo? Ó. Aquela colinha só pra não escapar, né? E aqui eu vou dar 6 pontinhos. Vou começar aqui, ó, por dentro. Vou centralizar mais ou menos aqui, tá? 6 pontinhos.
Ó, 2 já tá na emenda aqui. 2, você vai puxando o fio. Ajeitando o fio. 2, 3, 4, 5, 6 aqui, ó. Puxa, ajeita bem aqui. Olha, é super fácil. Então, olha, lacinho cruzado. Ajeita ele aqui. E passa dá 2 voltas com a linha. E faz um nozinho aqui bem no meio, tá? Dá um nozinho bem no meio, pra não escapar. Dou 2 nós. Corta, tá? Cortou, já tá pronto aqui o nosso laço cruzado, que a gente vai usar para pôr no nosso porta-panetone. Super fácil, não tem segredo nenhum, olha. Ó, que lacinho fofo, tá? Super prático. Deixa ele aqui. Agora aqui eu vou dobrar o meio, tá? Vou dobrar o meio, esse lacinho. Vou selar as pontinhas dele, pra ele não desfiar. Selo com um isqueiro. Aqui também eu vou pôr um pinguinho de cola bem no meio. Ó, uma camada bem fininha de cola de silicone. E eu vou dobrar ele meio de ladinho assim, ó. Ó, tá? Olha, o que eu quero que fique as perninhas do laço. Então, eu vou colar ele. Ele cola rápido. Depois eu vou colar com cola quente no laço. Aqui essa pontinha também, que eu fiz aqui, ó. Esse lacinho eu vou tampar essa costura com ele, com cola quente. Ou cola de silicone fria mesmo, que é essa daqui. Só que eu tenho que esperar ela secar, ó. Passo 2 voltinhas. Olha, põe um pinguinho de cola aqui, de silicone frio, cola quente, que você tiver aí. Segura aqui, olha, dá uma voltinha. Dá 2 voltinhas. E depois você coloca outro pinguinho de cola lá no final. Tá? Não tem segredo nenhum. Espera, olha que fofo, espera ele, você pode pôr um prendedor para ele ir secando, fecha logo a sua cola de silicone, senão ela endurece, deixa secar um pouquinho, tá? E você vai colar aqui também, ou costurar, e depois você vai colocar aqui no seu cestinho, bem aonde a gente finalizou aqui, ó, pra não aparecer o acabamento, tá, pessoal? Olha que charme. Espero que vocês tenham gostado dessa aula maravilhosa, nosso porta-panetone de Natal. E faça muito sucesso aí. Eu vou colar aqui depois e tá finalizado. Aqui, pessoal, também vou dar uma dica. Você pode... Eu fiz aqui assim, olha. Cortei as pontinhas assim, deixei assim. Depois eu passo um isqueirinho para não desfiar. Você pode fazer assim. Assim, ó, acabamento também. Do jeito que você achar melhor, tá? Eu vou dobrar aqui um pedacinho. Ó. E vou fazer aquela pontinha do laço. Ó. Eu passo depois o isqueirinho no meio, só para não ficar desfiando. Olha que maravilha, tá? Ó, passo o isqueirinho para não desfiar. Ó. Tá prontinho, tá bom?
Eu vou colar aqui, pessoal, com cola quente para vocês verem, que é super tranquilo de fazer, tá? A gente finalizou ali, né? Eu vou passar aqui, ó, uma camadinha de cola quente. Deixa ela esquentar bem, tá? A cola quente tem que estar bem quentinha para ela poder colar bem. Então, eu vou colar aqui. Vou segurar um pouco aqui, apertar um pouquinho aqui, seguro. E vou colar o lacinho por cima, tá? Olha, que lindo que vai ficar. Centraliza bem seu lacinho, escolhe bem o lado que você vai colocar pra cima. Antes de colocar a cola, tá? Vou pôr cola aqui atrás. Depois eu vou dar mais uns retoques com a cola, tá? Olha. Venho aqui, centralizo e seguro bem, ó. Segura um pouquinho, deixa ela secar. Não vai sair, não vai soltar. E eu aproveito aqui, olha. E também aplico mais um pouco de cola quente aqui. Pra ficar bem seguro, tá? Segura um pouquinho. Pra não ter perigo de seu laço cair. Essa cola é da Tec Bond, é uma cola muito boa. Olha aqui, olha. Aperta um pouquinho. E olha como tá preso. Se você quiser também levantar um pouquinho aqui, aplicar mais um pouquinho de cola aqui. Nunca é demais, tá? Olha. Toma cuidado para não cair cola em outra parte do laço, tá? Segura bem e olha como ficou. Já fiz o acabamento por dentro. Aqui o nosso panetone. Espero que vocês tenham amado essa aula. Eu amei fazer essa aula com vocês, que são os fiozinhos da cola. Olha como ficou lindo o nosso porta-panetone. Um grande beijo, pessoal, e até a próxima aula.